Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar na arquitetura de uma boa história, sabe? Na arte de criar um mundo a partir do zero. Vamos analisar como narrativas que são realmente complexas são construídas e não com aqueles grandes eventos bombásticos logo de cara, mas a partir dos pequenos detalhes, de ganchos que parecem simples, mas que, nossa, se desdobram em algo muito, muito maior. A fonte que a gente recebeu é uma transcrição fascinante. Ela detalha umas ideias de enredos e tramas de um universo de RPG, com foco bem claro em conspirações políticas, segredos antigos. E a nossa missão aqui é desvendar a mecânica por trás disso. Tipo, como é que ganchos que parecem inofensivos se transformam em aventuras cheias de suspense, de mistério e, o mais importante, dilemas morais que não têm uma resposta fácil. E o que é realmente cativante nisso é observar as técnicas usadas para construir a tensão, a profundidade. Não é só sobre contar uma história, é sobre criar um quebra-cabeça. A forma como a narrativa é montada transforma os participantes. Eles começam tipo como meros espectadores ou funcionários, e de repente são as peças centrais de um tabuleiro de xadrez gigante, onde cada movimento tem um peso real, consequências que duram. Certo, vamos desvendar isso então. O primeiro cenário que a nossa fonte apresenta começa com uma missão que na superfície parece bem direta: transportar uma biblioteca antiga e valiosíssima através de um território perigoso. Os personagens são contratados como guardas. Uma caravana a 8 carroças parece simples, né? Proteger a carga do ponto A ao ponto B, clássico. Exato. Mas logo de cara a história já planta a primeira semente da dúvida. O responsável pela caravana, um homem chamado Lotários, tem um comportamento estranho. Ele não sai do lado de uma carroça específica, a de número 6. Ele a protege com a própria vida o tempo todo, enquanto as outras 7, também cheias de livros raros, parecem, sei lá, secundárias. Isso já cria um clima de mistério na hora. O que tem ali que é tão mais importante que todo o resto? E o que é fascinante aqui é o uso da desinformação como uma ferramenta da narrativa. É uma técnica clássica. Uma isca. Exatamente. A atenção de todo mundo, incluindo a dos próprios personagens, é desviada pelo valor aparente da carga. Os livros raros, os pergaminhos. Isso cria uma cortina de fumaça. Enquanto isso, o verdadeiro tesouro, algo muito mais perigoso ou importante, está escondido e protegido por uma figura que, teoricamente, não deveria chamar atenção. É uma estratégia brilhante para evitar que os verdadeiros interessados coloquem o alvo na carga certa. Perfeito. E claro, a situação não fica calma por muito tempo. Durante a viagem, quando eles estão cruzando os Montes Cárpatos, a caravana é atacada. E no meio do caos, a carroça dos jogadores, a que eles são responsáveis, a número 3, sofre um acidente. Ela tomba, vários livros se perdem, rolam um morro abaixo e, de repente, a missão deles muda, radicalmente. Eles não são mais só guardas, agora eles são recuperadores. Certo. Mas eu diria que a mudança é ainda mais profunda. Eles deixam de ser peões seguindo ordens e se tornam, sem querer, os jogadores mais importantes da mesa. O poder caiu no colo deles. Exato. E eles nem sabem o que fazer com isso. Esse problema imediato, os livros perdidos, funciona como um portal para a conspiração muito maior que está por trás de tudo. É o evento que força os personagens a saírem do caminho pré-determinado e a começarem a puxar os fios soltos dessa trama. Sim, porque logo depois do acidente, a história se afunila. Começam a surgir rumores sobre um dos itens perdidos em particular, o Diário de Étrios, uma figura lendária de imenso poder e respeito na sociedade deles. A busca por esse diário leva os personagens a um refúgio de párias. O local é habitado pelos chamados Caetif. O que são exatamente os Caetif nesse universo? Os Caetifs são os marginalizados, os sem clã. Eles vivem nas sombras da sociedade, sabe? Todo mundo desconfia deles. E isso os torna, narrativamente, perfeitos para duas coisas: ou guardar segredos que ninguém mais guardaria, ou serem as primeiras vítimas quando esses segredos vêm à tona. E nesse caso? Nesse caso, infelizmente para eles, foi a segunda opção. E que opção? Ao chegarem no refúgio, a cena de puro horror. Eles encontram todos os Caetifs mortos. Mas não foi um simples roubo que deu errado. A cena do crime é... ritualística. Exato.
E é aqui que a verdadeira natureza da ameaça se revela. Os corpos foram desmembrados e grotescamente arranjados no chão para formar um símbolo infernalista. Isso muda tudo. Deixa claro que o diário não foi simplesmente roubado por um ladrão comum que busca dinheiro. Ele foi tomado por um Baale. E nesse universo, isso é o pior cenário possível. E por que um Baale é tão diferente de um ladrão ou, sei lá, um mercenário qualquer? Porque a gente não está falando de alguém motivado por ganância. Um Baale é um seguidor de demônios, um cultista cuja única ambição é trazer entidades corruptas e destrutivas para o mundo. Para eles, o Diário de Étrios não é um item para ser vendido, é uma chave. Uma chave? Uma chave para abrir uma porta que jamais deveria ser aberta. O objetivo não é o lucro, é a corrupção. Isso eleva a urgência da missão a um nível existencial. E quando os personagens finalmente recuperam o diário, eles descobrem o porquê de tanto interesse. O conteúdo é uma bomba relógio. Ele revela que Étrios, esse ícone reverenciado, para criar suas famosas e poderosas magias, não se baseou só em estudo e talento. Ele mergulhou fundo em conhecimentos sombrios, estudou rituais infernais proibidos. Os mesmos rituais que os Baale praticam. E aqui a história apresenta o primeiro grande dilema moral. De repente, os personagens têm em mãos uma arma de 2 gumes. Isso levanta uma questão fundamental. O que é mais perigoso? O poder que está contido no livro, que um Baale pode usar para fins destrutivos, ou a verdade que ele revela, que pode destruir a reputação de um dos pilares da sociedade deles? A escolha certa simplesmente deixa de existir. Exato. Eles podem entregar o diário para as autoridades, expondo Étrios como um herege e causando um cisma político e social sem precedentes. Ou podem destruir o diário, protegendo o legado de Étrios, mas permitindo que a mentira continue. E pior, arriscando que esse conhecimento infernalista se perca e talvez seja redescoberto por outro Baale no futuro. Não tem saída fácil. Nenhuma. E qualquer escolha que eles façam vai ter consequências catastróficas para alguém. Eles podem usar a informação para chantagear os seguidores de Étrios, podem tentar usar o poder do livro para o bem. Cada caminho é um campo minado. A narrativa os força a definir a própria moralidade, em vez de seguir um caminho pré-definido de bem contra o mal. Essa necessidade de pesar consequências de segundo, terceiro grau, de conectar pontos que não são óbvios e navegar por essa névoa moral. É um exercício mental intenso. É interessante como esse tipo de hobby, esses universos complexos, parece atrair um certo perfil de pessoa, não acha? Sem dúvida. Geralmente é um perfil de pessoa mais criativa, com um raciocínio lógico afiado e muito envolvida com leitura, com resolução de problemas. A mente se acostuma a pensar estrategicamente, a antecipar movimentos e a enxergar padrões onde outros veem só o caos. É quase como um jogo de xadrez em alta velocidade, mas onde as peças têm suas próprias motivações e segredos. E essa disciplina mental, essa habilidade de manter o foco e usar o raciocínio crítico para desvendar um problema complexo tem muitos paralelos com o mundo real. Esse perfil combina muito com a dedicação necessária para estudar para provas e grandes concursos. O desafio de dominar um conteúdo denso para um vestibular, um concurso público, um concurso militar, a prova da OAB ou a residência médica exige exatamente esse tipo de pensamento estratégico. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entre agora em medcurp.com.br, baixe o app e aproveite o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Mas voltando ao dilema sem resposta fácil, a fonte nos traz outro cenário que explora essa ideia de segredos e poder. Só que agora numa arena muito mais urbana e política. A gente está em Nova York, no meio de uma guerra fria entre duas grandes facções. Poderia contextualizar para a gente quem são esses grupos? De um lado, a gente tem a Camarilla. Pense neles como a aristocracia, a facção governante. Eles prezam pela ordem, pela tradição e, acima de tudo, pelo segredo, mantendo sua existência escondida da humanidade a qualquer custo. Do outro lado, temos os anarquistas.
Eles são os rebeldes, os revolucionários. Lutam por mais liberdade individual e se ressentem profundamente do controle autoritário e das regras rígidas da Camarilla. É um conflito ideológico clássico. Ordem contra liberdade. E a trama começa com um estopim. O líder dos anarquistas é assassinado. A cidade imediatamente fica à beira de uma guerra aberta. Os anarquistas, compreensivelmente furiosos, culpam a Camarilla pelo assassinato e se unem rapidamente sobre um novo líder. Um sujeito muito mais carismático, revolucionário e agressivo. A tensão escala a um nível perigosíssimo. E aqui a gente vê a inteligência política da líder da Camarilla. Em vez de usar força bruta, o que só confirmaria as suspeitas dos anarquistas... E uniria todo mundo contra ela. Exato. Ela faz uma jogada de mestre de xadrez. Ela contrata os personagens para investigar o novo líder anarquista. Mas ela dá uma ordem muito clara. Investiguem, descubram os podres dele, mas não o matem. Ela não quer criar um mártir. Ela quer munição política para desmoralizá-lo e controlar a narrativa. Certo. E durante a investigação, os personagens descobrem o primeiro grande segredo, a primeira camada da cebola. Foi o próprio novo líder, um cara chamado Jonathan Dane, quem matou o antigo barão anarquista. Então, à primeira vista, os personagens têm a bala de prata. Podem simplesmente expor o Dane como um assassino e fim de papo. Mas qual seria o custo real de puxar esse gatilho? Essa é a pergunta de $1 milhão. Porque a solução fácil raramente é a solução completa. Se eles expõem o Dane, a guerra iminente pode ser evitada sim. Mas isso destruiria o movimento anarquista por dentro. Mergulharia eles numa crise de liderança, de desconfiança. Na prática, eliminaria a única oposição real à Camarilla, criando um vácuo de poder perigoso. É uma vitória tática que pode levar a uma derrota estratégica para o equilíbrio da cidade. E a investigação não para por aí. Eles continuam cavando porque a grande questão que move qualquer boa história é: por quê? Foi uma simples tomada de poder, uma traição por ambição? Ou tinha algo mais por trás? E aí que eles encontram um segundo segredo. O núcleo da conspiração, que é muito mais profundo e devastador. Dane descobriu que o antigo líder anarquista era, na verdade, um fantoche. Ele estava sendo secretamente controlado mentalmente pela líder da Camarilla o tempo todo. Ah! O movimento anarquista inteiro era uma farsa controlada, uma oposição de fachada. Jonathan Dane o matou para libertar seu próprio movimento. Isso vira o jogo de cabeça para baixo. Completamente. Totalmente. E aqui a narrativa nos coloca numa armadilha filosófica. O que pesa mais? A verdade de um assassinato ou a verdade de uma manipulação que afeta o movimento inteiro? Dane se torna uma figura trágica. Para libertar seu povo, ele precisou se tornar um monstro aos olhos da lei. Ele é ao mesmo tempo um assassino a sangue frio e um libertador revolucionário. Do ponto de vista dos anarquistas, ele é um herói. Absoluto. Então a escolha dos personagens se torna impossível. Eles não têm uma opção boa. Exato. Se eles revelarem a primeira verdade, que o Dane é um assassino, eles podem evitar a guerra, mas estarão, na prática, ajudando a Camarilla a encobrir sua manipulação. E a esmagar um movimento que agora luta por uma causa justa. E se eles revelarem a segunda verdade, a da manipulação, eles com certeza vão iniciar uma guerra, talvez a maior que a cidade já viu. Mas seria uma guerra baseada num motivo legítimo, uma luta por liberdade real. A justiça, nesse caso, tem múltiplos rostos, e todos eles são problemáticos. Então, o que tudo isso significa? Os dois cenários que a gente analisou, essas sementes de histórias, mostram que a verdadeira complexidade narrativa não vem de encontrar o inimigo e lutar. Ela vem de descobrir segredos, navegar por campos minados políticos e morais e ser forçado a fazer escolhas onde não existem respostas fáceis ou finais felizes garantidos. O ponto central é que essas narrativas não são só sobre o que aconteceu, mas sobre por que aconteceu e o que isso significa para todos os envolvidos. Elas forçam os participantes a pensar criticamente sobre conceitos como lealdade, liberdade, poder e a própria natureza da verdade. É incrível pensar na mente que criou isso.
O assassino é o herói. O líder legítimo era um fantoche. É o tipo de inversão que te faz parar e questionar tudo o que você achava que sabia sobre a história até aquele ponto. Não há um caminho dourado a ser seguido. Só uma série de escolhas difíceis com consequências imprevisíveis. Uma lição sobre como a informação, seja ela um diário antigo ou um segredo político, pode ser a arma mais poderosa de todas. Exatamente. Vimos aqui exemplos de segredos que podem destruir reputações ou salvar movimentos inteiros. Isso nos deixa com uma reflexão final. Em um mundo real ou fictício, cheio de informações e narrativas conflitantes, como é que se decide qual verdade vale a pena defender? Especialmente quando se sabe que a descoberta e a exposição dessa verdade podem ter consequências absolutamente devastadoras para todos envolvidos.